eu vou falar um pouquinho sobre o meu batismo. Desculpem os barulhos que tá vindo lá da sala, tá bom? E desculpa aparecer assim, porque eu tô finalizando meu cabelo e demora demais. Então eu decidi finalizar e falar um pouco, tá? Sobre o meu batismo. E vou explicar pra algumas pessoas o porquê que eu quero me batizar, porque ninguém entendeu nada, tá? Porque pro povo foi de última hora, tem gente que ainda não acredita em mim, fala que é pra ficar de alguém, só pra não aparecer, essas coisas. Povo sem noção. Enfim, vou falar um pouquinho. Eu sempre cresci na minha igreja, né? Eu tô olhando pra cá que eu tô olhando pro espelho, tá? Eu sempre cresci na igreja. Desde pequena eu cresci na igreja, né? Porque meus pais são cristãos, inclusive eles se conheceram na igreja. E quando eu era pequena eu tinha vários amigos da igreja. Na verdade tinha o meu grupinho, né? Que é eu, a Nauri, o Thomas e o Cauã, que era... Pra mim era o nosso quarteto, né? Que era a gente. E tinha mais duas pequenas, né? Que viraram nossas amigas depois, que é a Ana e a Gabi. Que entraram depois, né? Aí ficou nosso grupinho de 6. 6, acho que foi de 6. Então tô fazendo conta agora que eu tô muito animada pra hoje. Que hoje vai ser meu batismo, então. Então, como eu falei, né? Eu sempre tive os meus amigos da igreja, que eram o Thomas, o Cauã, a Nauli, a Gabi e a Ana. Aí, desde pequena, eu sempre sabia do batismo, né? Que meus pais me explicavam. Então, eu sempre sabia do batismo. Sempre quis me batizar. Mas eu sabia que o batismo não é uma coisa só, tipo... Não é uma coisa... Como eu posso dizer? Não é só você jogar na água, pronto, acabou. Não, você tem que ter o pensamento, né? Então, eu já sabia disso. Desde pequena, eu sabia disso. Então, não... Como eu posso dizer? Como eu falei, né? Tive amigos e tudo mais. Só que eu me afastei desses meus amigos. Eu comecei a me afastar deles. E comecei a ir pro mundo, né? Eu não tava mais conversando com eles. Parei de falar com eles. E comecei a ir pro mundo. Ir pro mundo. Tudo mais. Aí, eu tava com a família do meu pai. Eu sempre ficava com a família do meu pai. Depois que eu decidi sair da igreja, não queria mais ir, comecei a ficar com a família do meu pai, que é do mundo. E foi uma coisa que, tipo assim, eu não queria mais ir pra igreja, eu não queria ir. Eu queria ficar com a família do meu pai, que quase sempre dava festas com aqueles funks, aquelas coisas horríveis. Mas na época eu achava super legal, achava incrível, eu achava que ser crente era uma coisa, pelo amor de Deus, eu achava, né? Aí, eu parei de ir pra igreja. E na parte, quando eu tava assim, quase entrando pra adolescência, né? Eu acho que eu tinha, uns 12 anos, eu decidi sair da igreja. Porque eu não acreditava mais em Deus, porque eu tenho um irmão, né? Mas na verdade eu tinha 2 irmãos. Só que um acabou falecendo e eu não sabia o porquê que Deus faria isso comigo. Não sabia. Agora eu sei que tudo tem um propósito. Deus sempre sabe de tudo, né? Então, eu não sabia na época por que Deus estava fazendo aquilo comigo, com a minha família. Entendeu? Que meu irmão só tinha 1 ano e 3 meses. Então, eu ainda era pequena e eu não conseguia entender. Não conseguia entender o porquê. Entendeu? Eu tava muito chateada porque era o meu irmãozinho, né, gente? Eu sempre gostei de crianças. Aí quando meu irmãozinho nasceu, nossa, amei demais. Aí meu irmãozinho morreu, né? E eu repeti 2 anos por causa disso. Porque na mesma época que meu irmão morreu, a minha avó também morreu, entendeu? Então eu comecei a repetir e fui pra outra escola e fiz novos amigos, entendeu? E meus amigos não sabiam que eu era de igreja. Então eles falavam umas coisas assim. E eu comecei a pegar essas coisas e falar também. Mas eu não trazia pra dentro de casa, entendeu? Lógico que eu não trazia pra dentro de casa. Mas do mesmo jeito continuei indo pra igreja. Porém aí eu comecei a me afastar desses meus amigos da igreja.
e comecei a ir pro mundo com a minha família, com a família do meu pai. Meu pai é cristão, só a família dele que não é. A família toda da minha mãe é cristã, tá? Então, quase a minha família toda é do mundo. Porém, tem uma parte da minha família que é cristão, graças a Deus. Enfim. Aí, né, comecei a me afastar e comecei a ir pro mundo junto com a família do meu pai. Aí, o que aconteceu? Eu comecei, né, a ficar com a família do meu pai, comecei a dançar funk, comecei a falar alguns palavrões, menos trazer pra dentro de casa. E sempre que meus pais iam pra igreja, eu falava, vou pra igreja, você quer ir? Não, eu não quero ir. Então, começou a ir meu pai, minha mãe, meu irmão, meu outro irmão, né, o Samuca. Começaram a ir os 3, e eu ficava em casa. Enquanto isso, a igreja queria saber onde é que tá Mari, não sei o que. Meus pais falavam, né, que eu não queria ir pra igreja e tudo mais, que eu tava com a minha família, com a minha família do meu pai, né, pedindo. Bom, como eu tava falando, o pessoal da igreja perguntava, né, porque eu nasci na igreja, eu cresci na igreja e queriam muito saber onde é que eu tava, né, porque eu não tava vindo mais. Meus pais falavam que eu tava com a família do meu pai e tudo mais, não queria mais vir pra igreja e pedir oração. Aí teve uma vez, eu tava com 13 anos na época, eu encontrei meu pastor na padaria, junto com a minha mãe e com meu irmão. Aí ele falou, Mariana, quanto tempo, poxa, volta pra igreja, não sei o que, tá tendo coisa de adolescentes. E eu não queria ir, porém eu falei, pastor, vou ver e tudo mais. Minha mãe guardou aquilo na cabeça, né? Aí, ela comentou com meu pai e eu tava no mundo, né? Enquanto isso, eu tava onde? Com os meus tios, dançando funk, essas coisas e tudo mais. Aí, minha mãe comentou com meu pai. Aí, teve uma briga minha, meu pai com a minha mãe e tudo mais, que eu falava que eu não queria mais ir pra igreja. Meu pai falou bem assim, você vai começar a ir pra igreja, você vai começar a ir pra aquele negócio lá de adolescentes. Aí eu, não, pai, por favor. Comecei a chorar muito. E meu pai falou, não adianta resmungar que você vai. Já tá decidido. Amanhã vai ter aquele negocinho lá e você vai. E eu fui, né? Tive que ir. Chegando lá, eu lembrava de algumas pessoas. Só de algumas, assim, sabe? Eu lembrava do Cauã e eu lembrava da Nauli. Agora o Thomas, ele não tava mais lá. Rapidinho. Pronto, desculpa, gente. E eu falava... lembrei da parte que eu tava, que eu tinha esquecido. Encontrei lá a Cauã e a Nauli. Só o Cauã e a Nauli. O Thomas não tava naquele dia, nem a Ana, nem a Gabi. Só encontrei os 2 ali. Que eu lembrava, era só os 2. Cheguei lá, o Cauã já falou, oi, Mari. Eu falei, oi. Um oi bem seco, né, gente? Falei, oi, porque eu não queria ir de jeito maneira. Ele falou, oi, Mari, oi. Um oi bem seco, entendeu? E comecei tendo que ir, entendeu? Alguns tentavam puxar assunto comigo, só que eu não queria puxar assunto. Porque pra mim, meus pais iam desistir de eu ir pra igreja. Eu achava que meus pais iam desistir de eu ir pra igreja e achei o quê? Vou estar no mundo de novo, daqui a pouquinho eu vou estar dançando com a minha família de novo. Aí... comecei a ir, aí eu comecei a gostar, sabe? Comecei a gostar, comecei a adorar mais a Deus. Comecei a orar de verdade. Aí, o que aconteceu? Chegou a quarentena, galera. Foi a quarentena? Acho que foi. Não, pera. Acho que não lembro. Acho que chegou a quarentena e parou a igreja, né? Parou de... não podia mais aceitar a igreja aberta. Então, começava a ter só os cultos online. Mas como começou a ter os cultos online, eu nem tava vendo, entendeu? Porque, tipo assim, eu tava com preguiça de abrir, entendeu? Pra falar com Deus. Então, eu parei, né? De ouvir e tudo mais. Comecei a curtir de novo com a minha família. Só que a gente não poderia dar festa. Então, a gente fechava as portas de casa e fazia a festinha ali, né? Aí, beleza. Rapidinho. Pra dividir aqui, é só Deus nas alturas. Bom, aí, né, tava quarentena, eu não tava escutando, não tava indo pra igreja, até porque teve a quarentena e tava tendo só as coisas online. Aí eu não queria ver e tudo mais e ficava no TikTok. Aí eu comecei a ser do TikTok.
né? Teve aquela fase lá de todo mundo fazer TikTok. Eu fazia TikTok cristão? Não fazia TikTok cristão. Fazia o quê? Voltei com os funk, galera. Tinha voltado. Aí tinha mudado de escola, né? Porque na escola que eu tava era até o 6º. E eu tinha entrado no 4º. No 4º ano. Não, foi no 4º não. Não, pera. Ai, gente, eu não lembro. Acho que foi no 5º. Entrei, acho que no 4º ou no 5º, eu não lembro. Porque eu repeti 2 anos, né? Então não lembro direito. Aí eu tive que mudar de escola de novo. E fui pra escola com os meus amigos também foram. Alguns amigos meus, outros foram pra Praia Grande. E tive que fazer novos amigos. Porém, eu fiquei isolada. Eu encontrei um monte de amigo meu lá, entendeu? Então eu fiquei bem isoladinha no cantinho. Bem chateada. Enfim. Depois disso, acabou a quarentena e fiz novos amigos. Graças a Deus, acabou a quarentena. Obrigado, Senhor. Aí, o que foi que aconteceu? Assim que voltou a quarentena, voltou o quê? O culto. A igreja voltou. A igreja está ativa. Estava ativa. Glória a Deus. E aí, eu achei o quê? Acho que meus pais não vão me levar pra igreja, né? E tudo mais. Não é que eles me levaram? Me levaram, galera. Meus pais nunca desistem de nada. Então, voltei pra igreja. Tive que voltar pra igreja. Voltei. Aí, o culto não estava mais sendo na casa de uma irmãzinha que estava sendo. Agora estava sendo na igreja toda terça. Estava sendo toda terça. Então, tive que ir toda terça. 6 horas. Tava lá. E começou a ser, eu comecei a achar muito chato e tudo mais, não queria falar com ninguém ali, entendeu? E eu não queria falar com ninguém. Aí começou a ser bem legal, porque o pessoal começou a fazer umas piadas e tava sendo legal, sabe? E eu comecei a prestar mais atenção também, começou a ser muito legal. Porém, depois, sempre tem que ter um porém, né? Tinha meninos, né, e tudo mais. E tinha ido um filho de um pastor, começou a ir pra lá, né? Começou a ir um filhinho de pastor. Eu achava, nossa, que bonito, né? Filho de pastor ainda, ô. Meu Deus, sangue de Jesus. Meu Deus, deve ser o quê? Um crente, né? Que varão. Que varão que é, menina? Ele nem era um varão. Só Deus, olha. Ele ali era pior do que qualquer menino, porque a gente achava que ele é de igreja. Ele não é não, só o pai que é. O pai, os irmãos e a mãe. Porque o resto, ele não era. Entendeu? Aí eu comecei a gostar desse menininho e comecei a ir pra igreja. Só pra olhar esse menininho. Só pra olhar esse menininho que tava indo pra lá. Eu comecei a gostar dele e comecei a levar uma amiga. Pra quê? Eu achava que o menino tava olhando pra mim, pegou minha amiga. Aí eu comecei a parar de ir pra igreja só por causa disso. Depois, lá vai meus pais me obrigando a ir pra igreja de novo. Tive que voltar. Mas dessa vez o filhinho de pastor não foi. Não tava indo mais. Porque ele era de outra igreja, então ele parou de ir. Aí comecei, né, a focar. Comecei a ficar no meu... Eu tava no meu canto já, né? Aí eu comecei a sair um pouquinho do meu canto. Porque a pessoa tava começando a falar comigo, sabe? Então eu comecei a sair do meu canto e comecei a falar com o pessoal, tudo mais. Aí eu comecei a focar mais na palavra de Deus, graças ao meu Deus, Senhor, encontrei a verdade. E comecei aí, né? Aí, fui uma vez eu pra uma igreja da minha amiga, né? A Gabi tinha mudado de igreja. Ela me convidou pra ir pra igreja dela, porque ia ter uma coisa lá de adolescentes. Aí a gente foi. Eu fui pra um dia e no outro dia, como eu dormi na casa dela, eu fui pra um outro dia que ia ter uma conveniência. E fui lá. E, gente, meu Deus, foi incrível. Lá eu encontrei da verdade, eu encontrei tudo. Deus falou comigo, Jesus falou comigo. Chorei muito. Chorei demais. Meu Deus do céu, quanto eu chorei. Borrei minha maquiagem todinha, mas valeu a pena, graças a Deus. E foi incrível, gente. Deus falou comigo e eu fiz novos amigos. Já tinha amigos, né? Fiz mais amigos da igreja. Olha isso, que bênção. Então, né? Fui pra igreja da minha amiga. E aí, voltei pra minha igreja, né? Aí eu já tava ali. Nossa, como Jesus é maravilhoso, né, gente?
Aí eu fui pra minha igreja, né? Tava continuando a ir pra minha igreja. E tudo mais. Gente, eu vou ter que dividir aqui, porque eu tô tendo que pausar toda hora, ó. Olha meus cachorros já como tá. Tô tendo que pausar toda hora, porque pra dividir isso aqui, ó, olha como que tá. O outro borogodó, entendeu? Então eu vou ter que pausar aqui rapidinho. Bom, voltando aqui, como eu tava falando. Aí eu fui pra igreja da minha amiga, eu voltei pra minha igreja, né? E tava lá na minha igreja. Eu tava fazendo novos amigos e tudo mais. Mas ainda não tava pensando em batizar, porque mesmo eu fora da igreja, longe da igreja, eu sabia que me batizar é uma coisa que você tem que ter. Você tem que saber o que você tá fazendo. Na nossa igreja a gente não se batiza crianças, porque... Nossa, desculpa. Porque a criança tem que ter a consciência daquilo que ela tá fazendo. Então na nossa igreja a gente não faz uma coisa, não batiza crianças, porque ela tem que ter a consciência, entendeu? O que ela tá fazendo. Porque vocês acham que criança tem alguma consciência do que faz? Principalmente um bebezinho. Não tem, né, gente, a consciência do que está fazendo. Então a gente não batiza criança nem bebê. Só apresenta elas pra igreja e pede para que Jesus entre na vida dela, né? E que ela saiba dos conhecimentos. E aí quando a criança já for de maior, assim, adolescente e tudo mais, saber daquilo que ela tá fazendo, aí sim ela pode ser batizada nas águas, né? Então, na nossa igreja é assim. E aí eu comecei a querer me batizar, sabe? Mas eu não me batizava porque eu sabia que eu não tinha, tipo assim, muito conhecimento daquilo, entendeu? Aí eu queria muito me batizar, mas não fui. E os meus amigos foram se batizar, né, e tudo mais. E eu não fui. E minha mãe falava, filha, por que tu não se batizou? Aí eu, mãe, não tava na minha hora, entendeu? Todo mundo tem uma hora pra se batizar. E aquela não era a minha. E eu sabia que a minha ia chegar. Então eu fui de novo pra igreja da minha amiga. Fui pra outra conveniência. E lá, irmãos, se eu tinha chorado num outro culto naquele lá, eu chorei mais ainda. Vocês não têm noção. Chorei de um jeito, irmãos. Só Deus sabe o quanto eu chorei. Eu chorei. Chorei demais. E eu pedi muito pra Deus me dar sabedoria. E Ele me deu muita sabedoria. E eu comecei a conhecer mais de Deus. E esse ano eu sabia que eu já estava pronta. E preparada. Então primeiro eu conversei com meu pastor. Falei, pastor, eu quero me batizar. Eu sinto no meu coração que é a minha vez. Deus falou pra mim que é a minha vez. Que já tá na hora, que é a minha vez. Conversei direitinho com o pastor. E depois, só depois que eu conversei com o pastor, eu falei com os meus pais. Falei pra minha mãe, mãe, senta aqui, pai, senta aqui, que eu preciso falar uma coisa pra vocês. Eles já achavam o quê? Que eu ia desistir de novo da igreja, né? Porque muitas vezes eu falava pra eles que eu não queria ir pra igreja. E dessa vez, eu cheguei e falei bem assim, pai, então, tava conversando com o pastor, conversei com o pastor sobre uma coisa que vocês vão ficar muito felizes. E eles já querendo saber, eu falei, eu vou me batizar. Nossa, minha mãe ficou feliz demais, meu pai também ficou feliz demais. E eu expliquei pra eles que eu já tenho sabedoria, entendeu? Que eu já sei o que eu quero. E eu quero me batizar, eu quero ter um relacionamento mais profundo com Deus. E que eu quero morrer pra esse mundo e viver para Cristo. Muitas pessoas ainda não acreditam em mim, acham que eu vou desistir da igreja. Mas a gente não pode mudar a mente dos nossos irmãos, né? A gente não tem como você mudar a mente deles, não tem como. Pessoas pensam diferentes, então não tem como eu fazer eles pensar diferente, entendeu? Eu convidei a minha família e vai ser hoje o batismo, sábado, dia 2 de setembro, eu vou me batizar. Tô muito feliz mesmo. Convidei minha família. Alguns vão, alguns infelizmente não vão poder ir, pois estão trabalhando. Porém, vão estar orando de lá por mim. E agora, enquanto meus pais estavam orando por mim, agora eu estou orando pela minha amiga Belly. Pra que dê tudo certo na vida dela, né? Porque, na verdade, de todos os meus amigos, né?
A Bela é minha melhor amiga e eu quero muito que ela conheça a palavra de Deus. Eu quero muito que um dia ela se batize, né? Mas é tudo no tempo dela, assim como foi no meu tempo. Entendeu? Cada um tem o seu tempo. Eu tive o meu e ela vai ter o dela. E eu desejo muito que no futuro ela se batize, entendeu? E que ela veja esse vídeo comigo. Que esse vídeo é pra toda a minha família ver. Entendeu? Porque um dia eu vou ver esse vídeo, entendeu? E eu vou lembrar de tudo que eu tô passando aqui. E eu quero que ela esteja comigo, né? Vendo isso, que ela já esteja batizada nas águas de Deus. Eu tô muito animada pra hoje. Tô muito animada. E a noiva do pastor, né? A esposa do pastor falou que é uma decisão muito difícil, entendeu? Assim, porque nesses dias o inimigo vai fazer de tudo, sabe? Pra gente pensar, falar, você tem certeza? O inimigo vai fazer isso. Vai falar, você tem certeza? Não sei o que. Lembra daquela pessoa? Eles vão zombar de você, entendeu? O inimigo tentou fazer isso comigo ontem. Tentou fazer isso hoje, quando eu acordei. Ele tá tentando cada vez mais. Mas eu não adianto que ele fala que eu tampo os meus ouvidos. Porque Deus está do meu lado e o meu Deus sabe o quanto eu quero me batizar. E ele sabe que tá no meu momento e eu sei que chegou minha hora. Deus sabe que chegou minha hora e eu sei que chegou minha hora. Ele tá muito bravo comigo, né? Ele não quer que eu me batize no pecado. Porém, não adianta e eu vou me batizar, graças a Deus. E é esse vídeo que eu quis fazer pra vocês. E que eu, no futuro, possa ver esse vídeo. E que minha família também possa se batizar. Meu primo Alan, todos os meus primos possam se batizar. E entendam o que eu tô fazendo, o que eu senti e a minha hora. Em nome do Senhor Jesus. E eu abençoo cada um que está vendo esse vídeo. E é isso que eu queria explicar pra vocês. Ele acabou sobre si, nós vamos comer o pão. Comamos. Uma base, comemos.